Deus abençoe sua vida, sua família, seus caminhos. Boa tarde ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando aí. Para quem está ao vivo, boa tarde. Hoje nós estamos fazendo novamente no horário de 1 da tarde. Exato. Michele, na última meditação, não pôde participar, mas hoje está de volta. Verdade. Né? Estamos aqui com vocês. Depois não esqueçam lá de dar a curtida, de fazer um comentário, se possível, para ajudar a gente nos compartilhamentos do YouTube, né? Para a gente alcançar mais pessoas, porque o conteúdo é evangelho. É o conteúdo sem exagero, eu costumo dizer que a gente está tratando aqui do assunto nada mais e nada menos que mais importante que existe. O assunto mais importante do mundo. É o que vem a boca fala que o coração está cheio. Então, a gente está aqui lendo, meditando, mergulhando naquilo que Jesus falou, que veio do coração dele. E ele é o Deus encarnado. Então, vem do coração do próprio Deus. É o próprio Deus dizendo o que ele quer, né? O que ele pensa, o que ele sente. Nos ensinando a viver. Nos ensinando a viver uma vida de filho, né? Exato. Sermos cristãos de verdade. É maravilhoso, maravilhoso. E essas leituras, essas meditações enriquecem, né, a nossa maneira de ver, né, de enxergar a vida, o próximo, como que Deus trabalha. Embora ninguém explique Deus, né, ele é soberano e trabalha de formas diferentes e únicas, né, na vida de cada pessoa. Mas a gente fica mais preparado quando nós estamos revestidos com a palavra de Deus. E ainda que esse momento não seja um momento de tribulação, de dor, mas é justamente para esses momentos que somos preparados, que todos nós passamos, todos nós enfrentamos momentos de tempestades e momentos de bonanças, momentos de calmaria, momentos de descanso, momentos de quietude, né? Mas vem os momentos de tribulação, vem as aflições, vem os momentos de guerra, e tudo isso estava nos avisado, né? E é justamente para esses momentos que estaremos preparados. E felizes daqueles que têm buscado com sede a palavra de Deus, não porque tem uma dor ou uma necessidade, né? Pode ser que um dia tiveram, né? Mas decidiram ir mais fundo, decidiram conhecer mais a Deus, decidiram entender mais a vontade do Pai. E aí, esses são realmente bem-aventurados, né? É isso aí. Então, vamos para o capítulo 6 de Marcos. É um capítulo muito grande. Vamos ver aqui como que irá se desenvolver essa meditação, se nós vamos dividir esse capítulo em 2 meditações ou se vamos fazer apenas nessa meditação aqui todo o capítulo 6. Vamos ver. Eu pretendo fazer apenas nessa. E para isso, algumas coisas, o nosso mergulho lá em Mateus foi mais fundo, né? Foi um bom mergulho em alguns assuntos que se repetem em Marcos. Então pode ser que em algumas passagens aqui a gente apenas leia, faça um breve comentário e segue, porque em Mateus o comentário não foi tão breve, foi mais detalhado. Aí sim a gente consegue fazer em apenas em uma meditação para seguir o padrão, né? Um capítulo por meditação. Vamos ver, porque esse capítulo 6 realmente é grande. Bem, diz assim: Jesus é mal compreendido, é o título. A gente vai se esforçar aqui, ainda estamos sem o microfone, então para impostar um pouco a voz, vamos aumentar o volume a partir de agora, tá? Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. Versículo 2. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar milagres? A sabedoria de Jesus, um detalhe, Jesus ele era de ensinar muito, né? Outro detalhe, a sabedoria dele
vinha do alto. Existe a sabedoria humana adquirida em treinamentos, em cursos, em livros, mas existe a sabedoria que vem do alto. Peça ela, lá em Tiago diz, você que quer essa sabedoria, peça todo dia. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. Meu Deus, me dá a tua sabedoria, sabedoria do alto. Em nome de Jesus, me dá sabedoria. Isso é uma oração que é bom que façamos todos os dias. E o outro detalhe aqui é que de onde vem esse poder, né? Também vinha do alto. Aí eles dizem assim, não é esse carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui, entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Olha só, hein? Faltava ter essa visão espiritual, né? Para entender que não era alguém comum, mas eles, na visão natural, na visão carnal, né, no coração que precisava se abrir, como a gente sempre fala aqui, eles estavam tendo essa visão como é que pode, né? Eu sei que é ele, eu sei que a família dele é igual a gente. Não era igual a eles, não era igual a eles. E Nazaré era conhecida como uma cidade pobre, né? Uma cidade humilde, uma cidade de gente que não tinha muita leitura, muita cultura, né? Então, se tinha esse preconceito, né? Por causa ali do local, tanto é que lá Filipe, Natanael, aquela situação, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, assim, já existia esse preconceito. Porém, Jesus, daquele lugar ali, né, Jesus saía, eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus, com aquilo que ele fazia, mas mesmo assim não abriram o coração, né? Não olharam com esses olhos espirituais, né? A gente vai ver isso aqui agora. No versículo 4, então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali. Exatamente isso que você está falando. Exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Gente, nós já falamos isso aqui em outras meditações, como eu falei, lá de Mateus. E aí, bem rápido aqui, reforçando isso. Cuidado com essa visão natural. Cuidado para não olhar com naturalidade para aquilo que é sobrenatural. Cuidado para decepções não fazerem você achar que todo mundo é igual. Cuidado para você não olhar, né, não espiritualizar aquilo que é espiritual. É aquilo, né, o equilíbrio, né? Enquanto tem gente que espiritualiza tudo, tem pessoas que entraram estão se tornando céticas ou indo para esse caminho de já não acreditarem. Então, cuidado, peça a Deus discernimento, sabe? Peça a Deus para lhe dar, isso vale para todos nós, eu me incluo, olhos espirituais, para você não estar olhando de forma carnal, né? Nós não olharmos de forma carnal para o que é espiritual, desde coisas a pessoas, absolutamente tudo. A gente precisa ter discernimento, acho que essa é a lição principal aqui, discernimento para algo ruim ser identificado, mas algo bom ser também identificado e valorizado. E não colocar tudo no mesmo pacote, né? Tudo é bom. Não, nem tudo é bom. Ah, tudo é ruim. Não, nem tudo é ruim também. Então a gente precisa ter discernimento e equilíbrio, né? E aí mostra também uma evidência da expectativa que era aquele povo de encontrar o Messias nos palácios, né? Mas a gente viu já e leu que aqueles palácios, aqueles templos... Nossa, agora você me fez lembrar de uma canção. Fala aí que eu vou abrir aqui. Estavam corrompidos, né? Lá tinha grandeza, tinha riqueza, tinha aparência, imponência, porém não havia mais o poder de Deus. E aqui eles não conseguiam enxergar na humildade, na simplicidade, realmente a sabedoria e o poder do alto, por mais que os olhos deles estavam enxergando. Mas como que pode? Aqui de Nazaré? Não, esse não é o Filho de Deus. Lembra? Essa canção aqui, ó. Sim. Vou falar aqui rapidinho, gente. Meu Deus, o capítulo é grande. Culpa da Michele, ó. Nos lugares onde fui, faz anos que eu não ouço essa canção, ou faz tempo. Nos lugares onde fui, não te encontrei.
Não pude perceber nem sentir. Eu tentei achar Jesus como eu sonhei e não estava lá, ó não. Procurei quem tinha as vestes de um rei e não estavas lá. Depois vocês colocam lá a letra, até que te encontrei, da Leonor. Procurei quem tinha as vestes de um rei, não estava lá, não entendi. Não te vi pelos palácios, aí, por isso que veio a memória, da cidade, até que te encontrei. Aí faz o refrão, né? Com os pés feridos, não podia ser... Vai, canta aí, vai. Você tem uma vozinha melhor. A minha... Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou, meu reino não é deste mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Aí depois fala, e assim mesmo dei minha vida numa cruz, e foi por amor, morri por ti, suportei uma coroa de espinhos para ser teu salvador. Então, é muito forte isso aqui, ó. Com os pés feridos, não podia ser aquele meu Jesus. Onde está a sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou, meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem na vida é o amor. E aí a gente vê aqui amor, né? E humildade, porque é isso, essa expectativa que você falou, né? De alguém, de um rei, tá coçando aqui, de um rei que viesse com toda a glória, com todo o brilho, sabe, mostrando o seu poder, com aquela... Mas não, né? Ele veio de forma humana, ele assumiu a forma de servo. Eu já sugeri outras vezes, sugiro fortemente que vocês leiam Filipenses. Deixa eu confirmar aqui se é o Filipenses capítulo 2, Filipenses 2 ou o 3. Você quer ver a humildade? Quer saber o que é humildade? Quer saber como Jesus era? Quer saber a maior prova de humildade que já existiu na face da terra, na história, e nunca haverá humildade? Quer ver a humildade no ápice? Você quer saber o que é humildade, o ápice da humildade? Aqui, ó. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Estava na dúvida se era 2 ou 3. Anotem aí e leiam, gente. Leiam. Vá por mim. Filipenses capítulo 2. E veja o que é humildade. E peça também humildade. Peça a Jesus para te dar um coração humilde, porque orgulho, ego, arrogância, prepotência, se sentir superior, tratar os outros com desdém, desprezar, isso é coisa do diabo. Desculpa falar assim, gente, é do diabo isso. Porque o diabo quer um anjo que por causa do... Tá balançando muito, né? O diabo quer um anjo que por causa... o orgulho é do diabo. É isso mesmo, gente. Eu sei, às vezes a pessoa acha forte falar isso, mas é isso. O orgulho é do diabo. Nem tudo é diabo, mas o orgulho é do diabo. O orgulho é da natureza humana, é da nossa natureza, é da nossa carne, faz parte da nossa natureza humana, desde Adão, quando ele pecou. É uma natureza corrompida, adâmica, mas é algo também diabólico. Então, que a gente possa sempre quebrar o orgulho, quebrar o eu, quebrar ego e crescer em humildade, se parecer mais com Jesus. E o mergulho no Evangelho faz exatamente isso, ajuda nisso, é fundamental nisso, da gente entender quem Jesus era, buscá-lo, ler mais sua palavra, meditar mais no que ele falou, se relacionar mais com ele, e ele vai trabalhando em nós, agindo em nós, e a gente vai se tornando mais parecido com ele, e quem se torna mais parecido com Jesus se torna mais amoroso e mais humilde.
Agora, quanto mais orgulhoso, mais a pessoa está se parecendo com Lúcifer, com aquele anjo que se corrompeu por causa do orgulho, foi expulso do céu e se tornou diabo. Então, isso é muito, muito profundo. Muito profundo. E aí também quebra esse tabu, né, que foi criado, de que a gente mostra a grandeza de Deus com os bens que a gente possui, né, com a casa que a gente mora, com o carro que a gente usa, né, enfim. Tu tá inspirada hoje. A gente mostra os bens. Como é que a gente mostra Jesus, então? A gente então? não tá falando de algo que a gente acha, né? É o Evangelho. A gente tá falando do Evangelho. O Evangelho tá te inspirando. Agora, o que é porque por muito tempo a gente até pregou isso para as pessoas. É a teologia, né, da prosperidade. É a teologia da prosperidade, que não tem a ver com o Evangelho, que a gente mostrava a grandeza de Deus com as conquistas, né? Pelas quais a gente tinha... Conquistas materiais, né? As conquistas materiais. Só que não é isso que mostra a grandeza de Deus. O que mostra a grandeza de Deus é o que está dentro da gente. A humildade mostra a grandeza. Não são paredes, não é lata, né? Isso daí é passageiro. Não que não possamos ter uma casa confortável, um carro confortável, mas não é isso que mostra a grandeza de Deus. Não é isso. Então, o que mostra a grandeza de Deus é como que aqui o meu coração, aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, como eu amo, né, as pessoas, como eu amo a Deus e me submeto em obediência à vontade dele, e como eu amo o próximo, né, perdoando, tendo misericórdia, estendendo a mão para quem eu posso ajudar, não simplesmente negligenciando e olhando só para a minha vida, né, mas se eu construo algo e algo que eu construí hoje me sobra, né, eu tenho em abundância, então eu vou repartir com quem precisa, eu vou, né, ajudar os que são necessitados, né, o que a Bíblia fala, os pobres, as viúvas, os órfãos, aqueles que são desamparados, né. Enfim, a grandeza de Deus. Se cada um de nós tiver essa consciência e fizer a nossa parte um pouquinho, né, como a gente estava vendo ontem um vídeo que até nos emocionou, de um rapaz que levou uma comida simples, uma coisa simples, gente, boba, para um mendigo que estava na rua e falou, algum garçom já veio aqui te servir? Aí ele falou, não. Então, hoje chegou. Aí ele abriu uma sacola, tinha um lanche, tinha comida, tinha... Aí o rapaz morador de rua, né, falou, nossa, se todo mundo fosse assim, né, tivesse essa atitude como você tem, então não teria tantas pessoas. Porque ele perguntou, o que mais chamou atenção aqui? Foi a comida? Foi a atenção? Foi o que eu falei? Ele falou, foi a atenção que você deu. É isso, a humildade, a grandeza se vê na humildade. Isso aí é geral, né? Um doutor, alguém renomado na sociedade, alguém até famoso, uma pessoa com muitas formações ou com uma formação, alguém relevante na sociedade, humanamente falando, a grandeza dela não se dá no currículo que ela tem, nas formações, nas viagens que ela já fez, e é bonito, e é nobre, a grandeza é quando essa pessoa, por exemplo, tem tudo isso e as pessoas descobrem, ela não fica falando, ela não fica se gabando disso, as pessoas descobrem, naturalmente num bate-papo ela fala, e aí as pessoas ouvem, ou então as pessoas perguntam e ela responde. Então é isso, a humildade é lindo, que a gente cresça em humildade, gente, que a gente cresça em humildade, porque o Evangelho é isso, Jesus é isso. Por muito tempo a gente ouviu falar, olha para Jesus, essa frase a gente entendia ela errada, né? Olha para Jesus, tipo assim, ignora os erros, ignora tudo de errado, olha para Jesus é a gente se espelhar nele, né? E é justamente o contrário, tem coisas que a gente não aceita porque a gente está olhando justamente para Jesus. Vamos lá, versículo, onde é que a gente parou? Jesus envia os 12 apóstolos. Então, vou dar uma aceleradinha aqui, não vou ler rápido, mas não vou pausar agora não. Quando a gente concluir aqui essa parte aqui, aí a gente comenta. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. A palavra ensinar, né? Direto. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os
a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fique na mesma casa até partirem. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los, ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então aqui, arrependimento, mais uma vez, mas a gente já falou bastante a respeito, né? A mensagem do Evangelho começa sobre arrependimento. Como é que vai haver perdão, reconciliação, conversão, libertação e, no final de tudo, salvação, que é o propósito principal, se isso não começar lá com arrependimento? Então é o início, é o básico, né? Não dá para ser considerado evangelho aquela mensagem que só massageia o ego dos ouvintes. O evangelho motiva, sim, muitas vezes, mas o evangelho também confronta o nosso eu. A gente muitas vezes ouve coisas que não gostaríamos de ouvir, coisas que nos confrontam, que nos dá um certo conflito, nos confronta, mas que é para a nossa mudança e, obviamente, para o nosso bem. Então, a mensagem do Evangelho começa assim: se arrependa de quem você é, se arrependa do que você fez, se arrependa do teu passado. Mas arrependimento está ligado a quê, gente? Que a gente falou alguns minutos atrás. Está ligado à humildade. E aqui ele está dizendo o seguinte: as pessoas vão cuidar de vocês. Não precisa você se preocupar. Eu vou usar as pessoas para cuidar de vocês. O povo a qual vocês vão servir vai cuidar, vai providenciar. Eu vou cuidar de vocês e vou usar as pessoas para cuidar de vocês. É como se ele estivesse dizendo isso. Agora, é o seguinte: a missão é muito grande, é muita gente precisando. Então, se vocês chegarem numa cidade, num local, numa casa, que a pessoa está fechada, quer dizer, não é humilde, ela está com orgulho, olha, bate o pé, bate a poeira, sacode e segue. Não fica ali insistindo, porque o que a gente entende com isso? Não é que a misericórdia de Deus não é grande, ela é infinita. Em outro momento, essa pessoa pode ser alcançada, mas naquele momento ali que os discípulos estavam iniciando a pregação do Evangelho, não dava para ficar ali por muito tempo falando, e até hoje, né, falando com quem não quer ouvir, pelo menos naquele momento não quer ouvir. Pode ser que um dia se abra, né? Porque enquanto eu estou ali muito tempo com alguém que não quer ouvir, tem alguém logo ali adiante que está precisando muito também e que está com o coração aberto para ouvir, só está esperando chegar lá. Por isso que Jesus dá essa orientação. É bem claro, né? Herodes e a morte de João Batista. Isso aqui a gente fala também lá em Mateus, né? Então vou apenas ler e a gente faz algum pequeno comentário aqui. Logo o rei Herodes... Quer ler essa parte, Luzinho? Lê aí, do 14 em diante. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Pensou, né? O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era a esposa do seu irmão, Felipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei, João Batista, né? Ele dizia: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa dele, seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo. Ou seja, João confrontou o rei no seu pecado, né? E aí Herodias, que era a esposa, né, ficou com raiva do João Batista, mas não podia fazê-lo, né? Não podia matá-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo,
para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedir, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-lo. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. Aqui no comentário diz: o papel de Herodias no assassinato de João Batista remete à história de Jezabel. E é verdade, se você quiser anotar, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. E também Herodes sucumbiu à pressão, que já era um prenúncio posterior do que Pilatos faria com respeito a Jesus, né? Ele entregou Jesus à morte, contrariando o seu parecer pessoal. Quer dizer, é bem semelhante, né? Herodes, Pilatos, João Batista e Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, Jezabel apontava para isso. E já no Novo, o que aconteceu com João Batista também apontava para Cristo. De Jezabel apontando para Cristo, no Antigo Testamento, e João Batista apontando para Cristo, o que aconteceria posteriormente, né? E esse versículo se assemelha à descrição da morte e do sepultamento de Jesus. Existiam discípulos de João Batista mesmo depois de sua morte, até pelo menos 200 anos depois de Cristo. Isso aqui nós falamos, né, como eu disse lá na meditação de Mateus, e a gente vê aqui, mais uma vez, a morte de João Batista, a morte de quase todos os discípulos, foi assim, por amor, né? Foi pela verdade. Isso acontece muito, não sei se você que está acompanhando aqui agora já leu o livro de Atos. Um dia, né, meditaremos em Atos também aqui no YouTube, se Deus quiser, se Ele permitir. Mas a gente vê João Batista, a gente vê os discípulos, a entrega deles a Cristo, né? Principalmente no caso dos discípulos, depois que receberam o Espírito Santo, que se tornaram homens extremamente corajosos. E essa coragem, essa ousadia, e a maneira como eles morreram, pela verdade, por amor, isso nos leva a uma reflexão de que tipo de cristão, né, cada um de nós estamos sendo, até que ponto a gente vai pela verdade, né? Até que ponto a gente vai por amor, que seja o ponto de darmos a nossa vida, como demos, ou como devemos dar a Cristo, né? Pela verdade, por amor. É muito forte isso aqui, né? Muito forte mesmo. E o detalhe é, assim, dessa questão de que Herodes, com aquele receio, né, do nome dele, da reputação dele, daquela palavra que ele tinha dado, ou seja, falou mais, né, do que a atitude de matar um homem, né? Porque qual que era o pior ali? Quebrar o que ele tinha falado ou a morte, né, de um homem inocente? Com certeza. E ele sabia que João Batista era inocente, e sabia que ele era um homem justo. E mesmo assim, ele, mesmo tendo pesado a consciência, ele fez o que a mulher estava pedindo, né? Que a filha, né, no caso da mulher, a filha dele havia falado. Então, assim, ele prezou mais pela vontade da família, né, da filha ali, da esposa, que era uma vontade iníqua, uma vontade maldosa, uma vontade que iria fazer mal ao homem inocente, do que cancelar aquilo que ele havia dito. Então, ou seja,
tá aí uma lição, né, para nossa vida. Ali na história fala que lá na frente esse rei, inclusive, ele teve o reinado dele derrotado e tudo mais, e por um tempo os judeus acreditaram que tinha sido a justiça divina, né? É a especulação histórica dos judeus. Mas fica aí de lição pra gente, né? O que importa mais? Muitas vezes a gente agradar pessoas, até mesmo familiares, pessoas que a gente ama, ou agradar a Deus, né? Obviamente que Jesus nos ensina sobre isso, que fala mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Mas ele fala também, né? Quem são a minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então aí um aprendizado, uma lição aí nessa história que a gente vê de Herodes. A primeira multiplicação dos pães, versículo 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente que ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. É muito legal, né? É muita compaixão, é muito amor, é muito carinho, né? Você ensinar, ter paciência de ensinar. Ele ensinou muitas coisas. Eu vejo isso, amor, compaixão, paciência, né, para ensinar. Eram como ovelhas sem pastor. Versículo 35. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuísse ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu vou seguir lendo aqui. Jesus anda sobre o mar. E aí depois a gente comenta esses 2 milagres. Leio do 45 até o final dessa parte, que Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaida. Enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que sobre os dois. Foi sendo abertos os olhos dos discípulos aos poucos, porque eles creram no início, veio chamado, mas creram
meio que desconfiando, mas será? É ele mesmo e tal? E aí eles foram crendo conforme eles estavam ali convivendo com Jesus e aprendendo das coisas do reino dos céus. E aí vocês veem que até lá, né, antes mesmo de Jesus, quando Jesus foi crucificado, eles também ficaram ainda com medo, com dúvida, né, se esconderam, Pedro negou Jesus e tudo mais. Isso só revela a importância do Espírito Santo. E só depois quando o Espírito Santo veio, né, Jesus foi, o Espírito Santo veio, porque quando eles estavam ali com Jesus, eles estavam ali sendo guiados por ele, mas quando Jesus foi, era necessário o Espírito Santo vir, como é necessário ele vir sobre cada um de nós, para a gente conseguir ter a natureza divina, né? A nos guiar, a nos conduzir, a nos guiar a verdade, porque a gente sozinho em carne, a gente está sujeito a essas dúvidas, a esses medos, quando a gente não conhece ainda Jesus de verdade. Aliás, todos nós estamos, mas quando a gente conhece Jesus, o medo vem e a gente enfrenta ele, a dúvida vem, mas a gente combate ela com a palavra, a gente resiste e essas capacitados pelo Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Porque Santo antes a gente tentava resistir também e não conseguia muitas vezes. Exato. E olha, gente, anote aí, 2 Reis capítulo 4. Dá uma lida lá, 2 Reis 4, do 42 ao 44. 2 Reis capítulo 4, versículo 42, 43, 44. Lê lá, vou repetir, 2 Reis 4, do versículo 42 ao 44. Nesses 3, vocês vão ver que esse milagre fez parecer pequeno o grande milagre que Eliseu realizou ao alimentar 100 pessoas com 20 pães. Então, foi um grande milagre lá em 2 Reis 4. Foi um grande milagre, não foi pequeno. É que comparado a isso que Jesus fez, né? O que Jesus fez foi muito maior. E isso, os leitores, né, do Evangelho devem se perguntar: quem é esse homem? A resposta é: ele é o Messias, o Filho de Deus. Quem é esse? Quem é esse que faz uma multiplicação dessa? Meu Deus, quem é esse? Alguns talvez até, né, falam: nossa, lembra que Eliseu, ele fez isso também, só que foi muito menos, né? Menos pessoas, menos pães. Mas foi um grande milagre, mas esse aqui está maior. Quem é esse? Então, os milagres apontavam para a divindade de Cristo, né? Para o fato dele ser o Salvador. Não apenas alguém que faz milagres, mas o Salvador. Existe algo muito maior e muito mais profundo por detrás de cada milagre que apontava. Gente, é isso. É o Antigo Testamento de novo apontando para Cristo. É um milagre de Eliseu apontando para o milagre de Cristo, né? E o milagre de Cristo apontando para a mensagem principal do Evangelho, que é a salvação, né? Ele é o Deus que cura, que supre necessidades, mas principalmente o Deus que salva, que vem para salvar, que vem exatamente para isso. Os milagres é igual aquela canção, né? Pois os milagres são detalhes para ti, fui alcançado por tua graça. Então, assim, o milagre é um detalhe diante da graça, diante da salvação. Parou aonde? 53? Uhum. Então vamos encerrar. Até que a gente conseguiu desenvolver aqui legal, não vai precisar fazer. Vamos terminar o 6 hoje, capítulo 6 hoje. Próxima meditação, capítulo 7, então. Jesus cura os enfermos. E é o que a gente acabou de falar. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Nazaré, levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao seu redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixassem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que tocavam eram curados. É isso, gente. É isso. Vocês leram? A gente colocou lá no canal do Telegram, Mergulhando no Evangelho, um texto sobre cura. Um texto que nós escrevemos, aquilo que explicamos
E a gente está vendo aqui Marcos, porque Marcos, dos evangelhos, é o que mais relata as curas, os milagres. Então não dá para a gente desprezar isso, a gente crê na cura. Só que a maturidade espiritual, a sabedoria, o entendimento do evangelho nos faz equilibrar isso e respeitar a soberania de Deus. E ontem, inclusive, no culto de fé e graça, que realizamos todos os domingos, nós falamos sobre isso. Tem coisas que acontecem na hora, tem coisas que não acontecem, tem coisas que acontecem depois. E a gente precisa confiar no cuidado de Deus. Ele sabe o que é melhor, né? No tempo dele, na hora certa de agir. É isso, é sobre confiar. Tem coisas sim, cura na hora. E tem coisas que Deus sabe o que faz, como e quando faz. Se fez sentido para você essa meditação, mais esse capítulo, se você está curtindo meditar no Evangelho, então curta o vídeo, porque o vídeo é sobre isso. E deixa um comentário daquilo que mais te tocou, mais te chamou a atenção, te ajudou, o que ficou na tua cabeça aí, ó, mais da meditação de hoje, o que está inculcando aí, num bom sentido, né? O que está fazendo você refletir bastante aí, o teu coração arder, de tudo que a gente leu aqui e comentou. Deixa aí um comentário e compartilhe com as pessoas que você ama. E sobre cura, vale ressaltar que muitas dessas pessoas que chegavam até Jesus, elas já tinham recorrido a médicos, já tinham recorrido a outras alternativas, ou não tinham acesso a médicos, porque eram pessoas pobres ou em vilarejos que não tinha, né, auxílio, saúde e tudo mais, e Jesus ali operou milagres. Mas no nosso contexto de hoje, né, a gente pode ter chegado até Jesus com uma doença que os médicos não conseguiram resolver, ou que a gente já tinha feito algum tratamento e não estava dando certo, e Jesus operou milagre. Pode acontecer. A partir do momento que eu tenho consciência da verdade, eu tenho a autorresponsabilidade também, porque o Evangelho me traz consciência, me traz responsabilidade com respeito ao cuidado de nosso corpo, claro, que é o tempo dele, né, Marcelo? Então, o que está ao meu alcance fazer hoje para cuidar do tempo dele, para que eu não caia em enfermidade? É o exercício físico? Então, a minha consciência me diz o que eu tenho que fazer, né? O conhecimento me diz o que eu preciso fazer, a nossa parte. A alimentação, eu preciso, os médicos que foram instituídos por Deus falam que eu preciso ter uma alimentação saudável para eu poder ter saúde, então eu tenho que fazer. Tudo isso faz parte da nossa parte, né? Porque a falta da prática disso é um tipo de eu sabendo, eu tendo conhecimento, eu tendo já sido orientada e avisada, então, como a Bíblia fala, né? O excesso, tudo que é em excesso faz mal, né? O excesso de álcool, o excesso de comida e várias outras coisas que os médicos, a ciência já nos orientaram, já nos explicaram, e a palavra de Deus também nos orienta, então eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, existem coisas que é da nossa parte, que Deus quer que a gente também pratique isso, saia da vida errada, né? Da falta de hábitos ruins, para uma vida saudável, de bons hábitos, de praticar exercício, de sair da zona de conforto, né? De fazer a minha parte com respeito ao meu corpo e à alimentação também. Então, isso está incluso. Então, faz parte. Porque muitas vezes, Marcelo, cabe ressaltar que a gente está ali querendo que aconteça ou indo para uma doença, para uma enfermidade, caminhando consciente, porque eu já fui orientado, já fui avisado que aquilo me faz mal, mas eu estou ali ainda vivendo naquela prática. Então, cedo ou tarde, eu vou ter aquela enfermidade, porque eu não estou cuidando do meu corpo, que é uma máquina, não deixa de ser, da maneira correta. Então, essa máquina, cedo ou tarde, ela vai dar problema, né? E se for falta de cuidado meu, né? Pode ser que tenha problema antes. Enfim, então, o que cabe a nós, né? Cabe a gente fazer. Agora, isso não impede da misericórdia de Deus agir na vida daquelas pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade ou por falta de acesso a médicos de qualidade, ela acabou ficando enferma, tendo esse problema. Então, a gente clama a Deus, pede a Deus misericórdia para que opere o milagre. E a gente tem certeza que, sendo da vontade de Deus, Ele assim faz, né? Novamente o equilíbrio, né?
Porque se a gente não acreditar em milagre, então cadê a nossa fé, né? Somos incrédulos. Mas se a gente achar que não existe essa nossa parte, que você falou, então nós vamos para o lado, vamos para outro excesso, vamos para um fanatismo, então, onde é tudo Deus ou tudo diabo, né? E a minha parte não existe. E muitas vezes que a Bíblia fala que os discípulos passaram óleo, curaram os enfermos, esse óleo, eles tinham funções medicinais. Então era um óleo como se fosse um remédio mesmo. É diferente desse óleo que se consagra né, que muitas vezes a gente consagra e unge lá. Era um óleo diferente, era um óleo com especiarias e tudo mais, aí passavam realmente na enfermidade dos que estavam doentes. E a oração da fé, então dava o remédio e fazia a oração da fé. Então eram as duas coisas, né? Então não é, muitas vezes se há necessidade de passar o remédio, passar ali o curativo e a oração, então nós fazemos as duas coisas, né? Cuidado com a religiosidade excessiva, cuidado com o fanatismo, mas também nunca deixe de querer um milagre. Deus abençoe vocês, um abraço e até a próxima. Tchau.